Ok, eu sou o aluno Fábio Henrique do curso de licenciatura em matemática e estou aqui para apresentar essa videoaula que representa a reposição da segunda avaliação presencial da disciplina de Psicologia e Educação. Não é? A videoaula ela foi produzida por meio de 3 questionários, né, feitos pelo professor Davi, e eu procurei atender nos conteúdos dessa videoaula, no desenvolvimento dessa videoaula, tudo aquilo que foi pedido, certo? Que sobre os autores Sigmund Freud, Henry Wallon e Carl Rogers. Quero destacar que a aula ela vai ser feita em pedaços 10 em 10, porque eu estou utilizando um software, não é, que sua versão grátis só permite gravar por 10 em 10 minutos. E depois eu vou unir isso aí. Então pode haver aí algum momento de diferença, mas no geral a gente vai tentar fazer tudo organizadozinho aí, sem perder a coesão da videoaula, ok? Quero ressaltar também que não é uma tarefa fácil para produzir uma videoaula da disciplina de psicologia, né? Sendo que eu sempre trabalho na parte de cálculo, mas é um desafio bastante interessante e eu estou gostando apesar dos desafios que são impostos, né? Principalmente essa ideia do cortar de 10 em 10 minutos. Enfim, vamos ao que interessa. Para a gente falar de Freud, a gente vai estar... Aliás, para falar dos 3 autores aí que contribuíram com uma psicologia, e principalmente na educação, né, a gente tem que entender essas teorias que nós vamos estar aprendendo, né, que é a psicanálise freudiana, desenvolvida por Sigmund Freud, a psicogenética de Henry Wallon e o humanismo fenomenológico de Rogers. Não é? São 3 pensamentos distintos que, entretanto, eles vão se interligar entre si nessa questão da educação, da pedagogia, né, do ramo pedagógico. Os objetivos dessa aula é apresentar as características da vida, obra e a importância do trabalho de cada autor citado, né? Freud, do Rogers e do Wallon, bem como identificar possíveis divergências entre eles. A gente vai ver que existem até certas críticas, né, de autor para outros autores e, consequentemente, isso é bem interessante. O outro objetivo dessa aula é compreender a importância do uso teórico da psicanálise freudiana, da psicogenética de Wallon e do humanismo fenomenológico rogeriano. Né? Compreender justamente essa importância, né? Qual a importância desse uso, né? Porque é importante compreender e usar dessas teorias no cotidiano, ok? E no sistema educacional entre professores e alunos, né? Na formação dos professores, bem como saber qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno, qual é o papel de cada ser dentro da instituição de ensino, não é? A forma de que, como o professor vê e compreende situações que o aluno, que são impostas ao aluno, não é? Uma aceitação, enfim, etc. e etc. N coisas que auxiliam nesse processo de formação que a gente vai estar vendo aí no decorrer dessa videoaula, ok? E, para finalizar, os principais conceitos das teorias citadas, né? Que é outro ponto aí pedido no questionário para a produção dessa videoaula, que os conceitos que a psicanálise usava, os conceitos que a psicogenética utilizava e os conceitos que o humanismo fenomenológico de Rogers utilizava. Okay? Para o desenvolvimento dessa aula, a gente vai estar explicando justamente algumas características pessoais de cada autor, okay? Bem como as teorias que eles desenvolveram, não só as principais, mas em geral todos os seus textos, né, suas obras, e bem como fazer essa análise no ramo educacional, certo? Vamos começar por ordem, né, das videoaulas que foram trabalhadas nas unidades. Na unidade 2 a gente trabalhou com Sigmund Freud, não é isso? E aí nós sabemos que o Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856 e faleceu no ano de 1900.
1839. Não é isso? Ele foi o principal idealista da teoria da psicanálise e, após formar-se em medicina, fixou-se nos estudos a respeito dos métodos científicos e os estudos sobre órgãos sexuais de enguias, que viria auxiliar na sua contribuição aí à psicanálise, né? Futuramente, depois que ele estudou lá por volta de 1881 até 1885, essa parte dos métodos científicos e dos órgãos sexuais de enguias, isso aí depois foi comprovado que auxiliou ele no desenvolvimento da teoria da psicanálise, estudo desses órgãos sexuais das enguias, certo? E aí, quando chega em 1885, não é? Antes de 1885, ele se especializa, né, na área da neurologia. Ele faz lá a sua faculdade de medicina, mas foca na área neurológica, né, já nessa parte aí no estudo da mente humana. Ok, em 1885 ele viaja para a França, lembrando que ele nasceu no antigo Império Austro-Húngaro, não é? E depois mudou-se, se eu não me engano, para a Alemanha, e aí ficou lá, e eu acredito que após isso viajou para a França em 1885 para estudar os métodos hipnóticos, que na época, né, era um método bastante conceitualizado no ramo da psicologia para tratar pessoas com doenças mentais, não é isso? E aí ele foi fazer essa viagem para estudar esses métodos hipnóticos lá na França, ao lado de Jean Charcot, né? Charcot aí. Apesar desses trabalhos que ele fez antes do século XX serem importantes, né, para a sua formação, né, eles não são bem pesquisados, vamos dizer assim, quando a gente está falando do Freud, né, porque eu acredito que o seu trabalho na psicanálise foi tão importante que gerou, né, essa visão voltada mais à psicanálise de Freud do que bem esses trabalhos que ele fez antes. Foram vários mesmo. Ele, antes de iniciar os estudos da psicanálise, viajou para vários países e trabalhou em vários outros segmentos da psicologia. Ok, aí agora vamos falar do início aí do século XX, que foi, vamos dizer assim, quando ele começou mesmo a criar e desenvolver a sua teoria da psicanálise, coisa que levou anos para o seu aperfeiçoamento, né? Porém, o seu método de análise consistia na teoria da personalidade, não é isso? E o seu método de investigação era as terapias que buscavam compreender justamente a personalidade do indivíduo, certo? Então a gente tem aí o seu método de investigação e a sua metodologia, né? E assim, ele buscava nesse método de investigação também a cura por um meio automático, né? Dado ao consciente do indivíduo, obtendo uma cártese por meio de sentimentos e pensamentos reprimidos, né? Então a gente vai ver que nessa teoria da personalidade ele dá 3 conceitos, não é, que a psique humana tem, não é, que se desenvolve na psique humana, que é a consciência, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, certo? E é importante ressaltar, né, que quando a gente tem essa cártese, né, esse modo automático de deixar de reprimir esses pensamentos, né, é justamente com auxílio, né, da psicanálise. O cara lá, no caso o Freud, quando ele começou a fazer seus estudos, ele desenvolveu todo ele junto de pacientes, trabalhando com pacientes justamente na busca do inconsciente, os pensamentos que são reprimidos dentro da mente humana, né? E foi bem retratado pela disciplina, pelo professor Davi, esses 3 conceitos por um iceberg, né? O consciente é aquela parte do iceberg que a gente tem, que a gente pensa, né, por conta própria. O pré-consciente é aquela que é no meio, e o inconsciente é a parte bem profunda.
como eu estava falando, voltando aqui, entendi o tempozinho de 10 minutos, não é? O inconsciente é a parte profunda da nossa mente. E essa cártese, né, o indivíduo iria adquirir por meio dessas terapias da psicanálise. Continuando, o Freud também designou 3 conceitos que iriam se interligar e trabalhar com as dinâmicas da personalidade, né, que seria o consciente, o pré-consciente e a inconsciência, que são as instâncias freudianas do id, ego e superego. Não é isso? Porque para Freud, a psique humana se dá por essas 3 instâncias que estabelecem um padrão entre o desenvolvimento e o modo que se pensa. Não é? Então é a partir desse id, ego, superego se conectando com a personalidade, né, que você vai ter esse desenvolvimento da psique. Então, por exemplo, aí, o id, né, é a instância que volta ao prazer, que vai dar as pulsões, né, que precisam de uma satisfação imediata, né, no indivíduo. Aquele sentimento que o indivíduo tem de satisfazer logo, formado desde o nascimento, né, quando a gente nasce, criança, ali a gente tem esse pensamento, a gente quando tem fome chora para comer, tem que comer na hora que quer comer, quando sente vontade de fazer as necessidades, faz na hora que quer, não é isso? E após o desenvolvimento humano, a pessoa vai envelhecendo, né, vai ficando preso no inconsciente esse id, certo? E ele vai estar conectado inteiramente ao inconsciente. O id vai estar trabalhado diretamente ao inconsciente. Já o ego, não é, obedece um princípio da realidade. O indivíduo estabelece uma relação com a realidade inserida e o equilíbrio entre as funções do id e as exigências do superego. Então, o ego ali ele está no meio, como eu coloquei aí no slide, né? Ele está entre o id e o superego, ele está no equilíbrio entre os dois, né? Onde os seus conceitos, né? Que as funções que você tende a fazer, mais pensando na realidade que você vive. Né? Você pensa ali, ou vontade de ficar rico, vou assaltar um banco. Não, você não vai fazer isso porque você sabe que tem toda uma consequência, a realidade que você está inserida vai fazer com que você não faça isso, não faça atrocidade, certo? E aí, o superego é formado pelos ideais morais e culturais que o indivíduo tem no meio que ele cresce, né? Pelas pessoas que estão inseridas no meio que ele cresce, né? Que esse indivíduo está inserido, certo? E aí, vindo aqui para o ramo educacional, depois de ver alguns desses conceitos da psicanálise freudiana, a gente pode compreender que o desenvolvimento da psique na psicanálise é o principal foco de estudo, não é isso? E isso é muito importante quando a gente está trabalhando com jovens e crianças, né? Porque está tendo esse desenvolvimento, não é? Ele tem ali o seu consciente, o seu pré-consciente, o seu inconsciente. É importante que o educador ele saiba disso para poder fazer uma ponte, vamos dizer assim, norteadora, que transmite uma segurança dentro de sala de aula, né, para esse aluno. E a teoria da psicanálise ela vai justamente auxiliar na educação isso aí, na formação dos professores, compreender e desenvolver a psique de jovens e de simular o professor, o seu papel dentro da escola em relação a seus alunos, suas posturas e ações que são refletidas no consciente dele, na possibilidade de trazer ao consciente, a partir da análise das práticas educativas, conteúdos do inconsciente do professor na forma a elucidar o porquê de algumas ações em sala de aula. É justamente estabelecer, não é, o critério de entendimento, eu acredito assim, que o professor tem em certas ações e como agir mediante a certas ações, certo? Então, vindo agora para Henry Lawson, né? A gente vai novamente fazer a mesma definiçãozinha, né? Trabalhar em fatos importantes sobre o autor, não é? Também vamos estar falando sobre os seus principais conceitos em sua teoria, que é chamada como teoria
da psicogenética, isso, e vamos estar vendo também suas contribuições no ramo da educação, certo? O Henri Allen, ele nasceu na França, né? É francês, nasceu no dia 15 de julho de 1879, lá no século XIX. Então, se a gente for fazer um comparativo, quando o Allen estava nascendo, o Freud já estava terminando o seu curso. Se eu não me engano, o professor Davi também fez essa relação, eu achei bastante interessante. Ele é descendente de uma família política, né, lá na França, que isso vai influenciar muito a sua carreira profissional, né, e sua carreira política, porque além de filósofo e médico, ele também tem uma carreira política e pedagógica também. Né? O Reinaldo fez grandes feitos mesmo, e um dos primeiros dos seus grandes feitos após concluir o estudo de medicina em 1908 foi trabalhar com crianças especiais e participar da Primeira Guerra Mundial, não é, ajudando como médico, não é, o seu país. E assim, em 1902 ele faz, né, o seu estudo de filosofia e o seu trabalho científico faz um trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento, né? E após concluir medicina, quando começou a se dedicar a esse trabalho de crianças especiais, ele chegou a ter uma grande notoriedade, chegando a trabalhar em grandes instituições psiquiátricas, né, lá do seu país, bem como a sua notoriedade fez com que ele presidisse, organizasse vários congressos, né, relacionados a esses temas da psicologia, né, principalmente de crianças especiais, crianças que têm problemas psicológicos, no caso. Não é isso? Então ele tem lá na França tinha uma grande notoriedade. Entretanto, quando chegou aí em 1931, não é isso? Ele faz uma viagem para a Rússia, não é isso? E lá na Rússia ele vai aprofundar os seus estudos sobre o materialismo dialético, né? Principalmente na interdisciplinaridade, né? No estudo em outras disciplinas, né? Desse materialismo dialético. E assim, não sei se foi por viajar para a Rússia, mas ele tinha um caráter bastante marxista, né? Era bastante defensor do marxismo, e com isso, quando ele volta à França, não é, em meio ali próximo à Segunda Guerra Mundial, ele se filia ao Partido Comunista da França, né, introduzindo aí um ramo político, né, além do ramo da psicologia, né, os seus estudos que já havia feito. Né. O Allen, né, ele chegou a ser professor do departamento de psicologia do Collège France, né, uma notoriedade universidade da França. E após a Segunda Guerra, né, ele foi convidado para reformular medidas educacionais do país. Então veja bem, a influência dele lá na França era tão grande nesse ramo pedagógico que após a Segunda Guerra, quando foram reformular a educação, né, os sistemas educacionais da França, ele foi uma das pessoas que estava à frente nesse novo sistema que foi, na época, né, após a Segunda Guerra, foi posto em prática lá na França. E aí, para o Allen, antes de desenvolver a linguagem, a criança tem uma motricidade característica essencial e existencial para ela. Então, o Allen ele vai desenvolver uma psicogenética, né, uma teoria voltada no desenvolvimento, né, da criança, né, a partir dessa motricidade que a criança tem ao nascer. Okay? E para ele, os estados cognitivos, que é o que ele vai definir, são usados de um modo não linear ou que dependa um do outro. Para ele, o estágio posterior amplia a reformulação, né? Reforma o anterior. Aliás, o estágio posterior é uma reformulação do estágio anterior.
Ok? Como eu estava dizendo, os estágios cognitivos para o Alan, ele era aperfeiçoativo, vamos dizer assim. Você, apesar de adquirir ele, não quer dizer que você teria finalizado, não. Seria aperfeiçoá-lo cada vez mais, mesmo entrando em outro estágio. Mas quais são esses estágios cognitivos? Eu citei aqui algum deles, né? Nós temos o estágio impulsivo emocional, que basicamente é o estágio ali quando a gente nasce, não é? Que é um estágio predominantemente afetivo, onde as emoções são o principal instrumento de interação com o meio. Nós vamos ter o estágio fotônico emocional, que consiste no movimento, como um campo funcional ainda não está desenvolvido, a criança não possui perícia motora, não é? Então é aquela coisa, a criança ainda não tem a sua dicção ali, as suas movimentações perfeitas, não é? Mas ele já consegue fazer um certo movimento, né? E tem muito ainda o lado emotivo dentro de si. Vem aí depois o estágio sensório-motor, como o próprio nome já diz, né? Não precisa nem de uma definição, é quando a criança consegue disseminar os seus movimentos mais técnicos, né? Vamos dizer assim. Depois vem o estágio projetivo, que os pensamentos muito comumente se projetam em atos motores. É justamente quando a criança consegue pensar em algo e fazer, né, aquilo que ela pensou. O estágio do personalismo é o estágio que se estende aproximadamente dos 3 aos 6 anos de idade. É um período crucial para a formação da personalidade do indivíduo e da autoconsciência, né? Depois vem o estágio categorial, que é um período de acentuada predominância da inteligência sobre as emoções. E o estágio de adolescência, que a criança começa a passar pelas transformações físicas e psicológicas da adolescência, né? Que todos passam para chegar à fase adulta. Então, assim, no ramo educacional, o Olon já dá para a gente perceber que é muito importante, né? Principalmente pelos seus próprios feitos, né? O cara foi chamado para produzir um sistema nacional, né, da França de educação, né? E fora isso, a sua teoria, né, no quesito educacional, ela vai ser louvável por considerar as emoções no processo de desenvolvimento humano e, por esta vez, no processo de ensino-aprendizagem, defendendo que os professores, para alcançarem êxito na ação pedagógica, deveriam conhecer e entender as crianças e entender as crianças e seu desenvolvimento. Entender que o aluno tem participação ativa na construção do seu conhecimento, isso é muito importante, não é isso? E o uso de atividades essencialmente dinâmicas, né? O uso do dinamismo aí para facilitar um processo de facilitação na vida dos alunos, né? E no trabalho do professor. Ok. Agora, né, finalizar o nosso último autor, né, nós vamos falar do grandioso Carl Rogers, né, que nasceu em Oak Park, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, né, no ano de 1902. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1902 e morreu no ano de 1987. É um cara aí, né, do século XX, não é? E vai fazer bastante crítica, né, a Freud, inclusive é um dos pontos dos questionamentos do professor Davi para este trabalho, para esta exposição, não é? Que é essa crítica que ele faz diretamente à psicanálise freudiana e ao behaviorismo de Skinner, né? E aí ele se formou em 1931 na escola pedagógica, na escola de pedagogia, da Universidade de Colômbia, certo? E ao fazer essa faculdade ele também estudou filosofia e ao mesmo tempo teologia. O cara era cristão, né? Aí ele era cristão e isso era muito forte em sua vida. A gente vai ver que o seu discurso também é bem apaziguador, vamos dizer assim, é bem otimista, é bem uma coisa assim que remete a lembrar dos princípios do cristianismo, certo? Justamente por essa forte influência do estudo que ele tem da teologia. E ele começou a atuar, né, como psicoterapeuta, né, fazendo psicoterapia
abordando uma alternativa que centralizava os seus clientes em uma abordagem otimista e centrada na autonomia do indivíduo. Então era criar, desenvolver a autonomia que o indivíduo tinha sobre si, né, em determinados problemas existenciais. E aí, os conceitos que são abordados partem do uso da visão positivista. Né? O cara era bem positivista, certo? Que visa, né, o organismo. É um dos conceitos que é abordado por ele em sua teoria, né, do humanismo de Roger, como um locus de toda experiência, compreendendo o campo fenomenal. Então, esse organismo aí, ele trabalha junto desse campo fenomenal, né, como um locus, certo? E constitui justamente das experiências consistentes e consistentes em relação ao meio. Então, esse organismo e o campo fenomenal trabalham juntos e interligam-se ao meio. E outro conceito que ele vem destacar em sua teoria, não é, o conceito de self, que é o autoconceito que a gente cria, não é, em meio ao processo dinâmico que se transforma com o tempo. Então, tipo assim, o self é aquele conceito que o indivíduo cria ao decorrer das experiências que ele passa ao decorrer de sua trajetória, né? Então, comumente a gente pode ver que muitos ditados, né, que diz que fulano e tal sofreu mais e hoje em dia não sofre mais, né? E é parte desse discurso de self. E aí, na questão de congruência e incongruência de Roger, né, é justamente quando a gente relaciona esses conceitos. Né? A gente pode criar uma congruência quando existe um equilíbrio entre o seu outro conceito, o seu autoconceito, que seria essa self, né, e as relações, tornando o sujeito maduro e ajustado. Então, quando você consegue equilibrar, não é essa self, esse seu autoconhecimento com os problemas, as coisas, você tem essa congruência. A incongruência é ao contrário disso. Justamente quando você não consegue, não é, fazer isso, ter esse equilíbrio, e aí você vai ter sentimentos de angústia e comportamentos defensivos, né, para o Rogers. E aí ele cria 3 condições fundamentais para um processo psicoterapêutico, né, que é a empatia, a congruência e a aceitação. A empatia consiste em compreender os sentimentos do outro e demonstrar a compreensão a respeito disso, bem como a congruência é a autenticidade de aceitação própria, o indivíduo se autoaceitar. E a aceitação é o indivíduo aceitar os outros como eles são, sem fazer julgamentos ou pré-julgamentos. Não é isso? E aí a gente vai ver que o Roger ele faz críticas fortíssimas, não é, ao Freud, no que diz respeito à sua psicanálise, dada a visão sobre o libido que Freud tinha, não é, como uma condição central. O Roger acreditava que o indivíduo viveria na espera de encontrar uma forma de viver com o mínimo racional, sendo a psicanálise carregada de pessimismo, que a pessoa só iria trabalhar na ideia ali do seu libido, né? Então, para ele, a pessoa iria viver sobre um pessimismo. E sobre o behaviorismo de Skinner, não é? Ele criticava que, principalmente, a ideia do homem ser uma marionete, que pode ser manipulado. Né? Para ele, isso era totalmente equivocado. Do ponto de vista de hoje, o homem tem a liberdade no seu processo de comportamento. Né? Como ele disse, a busca da sua autoconsciência. Não é? É você trabalhar sobre si mesmo, você se autodominar, vamos dizer assim. Para o Roger, isso era muito importante. E no ramo educacional, não é? O Roger centra no aluno, para o estudante ter a capacidade de se autodirigir, condicionando ao educador um papel de facilitador desse processo, por meio de questionamentos, elogios, encorajamentos e aceitação, usando sempre os 3 condicionamentos da empatia, congruência e aceitação. Defende a educação democrática, onde a escola deve dar boas condições aos alunos e estes, por sua vez, se responsabilizarem pela construção do seu conhecimento. Então, para a gente concluir aí, não é? A gente fala justamente que a importância desses autores na educação é enorme, né? Principalmente porque durante o desenvolvimento, as teorias psicológicas desenvolvidas por Freud, né, Wallace e Rogers permitem uma melhor compreensão de
Então, nós já estamos finalizando a videoaula, né? Eu estava falando da conclusão quando eu atingi o tempo aí de 10 minutos, apurado pelo programa, pelo aplicativo que eu estou utilizando. E para essa conclusão, já que deu os 30 minutos, a gente vai ter aí pouco tempo, né? Só um tempo para finalizar mesmo. Eu venho dizer que, de uma maneira geral, os 3 fundamentos teóricos do Sigmund Freud, do Henry Wallon e do Carl Rogers, eles, na minha opinião, certo? Eles se completam entre si. Assim como os outros conceitos, eles não são 100% perfeitos, né? Vamos dizer assim, a gente pode ver que o Freud tem essa questão do libido que realmente é muito forte, o Wallon, eu não consigo ver nada negativo na teoria dele, e o Rogers eu vejo aí essa questão da teologia muito forte, né? Esse otimismo, esse positivismo é bom, mas ele nem sempre acontece dessa forma, na minha opinião, claro. Mas, de maneira geral, né? Portanto, durante o desenvolvimento humano, as teorias psicológicas desenvolvidas por Freud, Wallon e Rogers permitem uma melhor compreensão de como constituímos nosso pensamento, bem como lidar com os pensamentos alheios de maneira coesa, permitindo assim um auxílio no ramo educacional vivenciado por professores na formação de seus alunos. Pode-se destacar que, mesmo não existindo um discurso comum entre os autores, a constituição de ambos se complementam, estruturando uma melhor compreensão da psique do humanismo em favor das ações e práticas pedagógicas efetivas, que também se desenvolve e conduz à formação do modo de pensar e agir de cada ser humano, né? Então, essa aí, não é a minha aula, a minha videoaula sobre esses 3 pensadores da psicologia, que envolve a psicologia e a educação. Espero ter atingido os critérios que foram pontuados nos quesitos da reposição, não é? E agradeço a compreensão pelo tempo aí ultrapassado dos 30 minutos. Obrigado.